Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, tenho 27 anos. Costumo dizer que se eu tirar a barba, parece que tenho 15. Então é por isso que a gente deixa a barba, né, Robert? Justamente. Para que a gente possa parecer um pouquinho mais da nossa idade. Então, sem demora, irmãos, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Quando o pastor Flávio me deu o convite, ele falou para mim trazer uma palavra, vamos dizer assim, com outras palavras, aquilo que eu mais gostasse, né? Aquilo que o Senhor mais ministrasse ao meu coração. Está no finalzinho daquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, você vai poder compreender melhor. Mas o que eu espero nessa noite é que nós possamos construir uma linha de raciocínio sobre esse tema, a suficiência da cruz. Quantos acreditam que a cruz ela é suficiente para a nossa vida? Amém? Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da minha versão é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Vamos ler de novo? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque desde quando nós entramos neste lugar, aqueles que percebem e contemplam sabem que o Senhor está aqui. Amém. E nessa noite, Jesus, nós estamos diante da Tua bendita e poderosa palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos pegar nessa noite, balançar, bagunçar a nossa vida e nos fazer daqui, Senhor, melhores, não somente como pessoas, como pais, como filhos, mas melhores no nosso amor para com o Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, mais apaixonados, que possamos ter um encontro vivo e poderoso com a Tua palavra, para que ela penetre no nosso coração e gere vida e vida em abundância. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade, Pai. E eu não tenho dúvida, que ao final desta reunião, nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Antes de fato de entrar naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, eu preciso que você entenda algumas coisas. A palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, na verdade, tudo aquilo que eu vou falar essa noite, o Senhor tem gerado em mim há mais ou menos uns 6, 7 anos, que foi quando de fato eu entendi que existia uma vida além do tempo, existia uma vida além de carregar a Bíblia debaixo do braço. E quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração ao longo dos anos a certeza daquilo que Ele tinha para a minha vida, daquilo que o Senhor queria fazer comigo, com a minha família, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a querer entender, a meditar, a desenvolver uma vida de relacionamento, a estar cada vez mais perto do Senhor. E o Senhor começou a trazer ao meu entendimento, ao meu coração, algumas verdades que eu preciso gritar nessa noite. Não é nem falar, é gritar. E eu quero já adiantar para você, se você daí embaixo tiver a impressão que eu vou jogar aqui de cima, por favor, não é impressão, é verdade. Porque, irmãos, não existe absolutamente nada mais poderoso nesse mundo do que a pregação, do que crer na verdade, no poder daquilo que o Senhor fala através da sua palavra. A minha esposa, na hora, eu falei assim: amor, intercede, pode interceder, mas
dei para o Jackson ontem, Jackson, ora por mim. Falei para o Robert na quinta-feira, ora por mim. Porque quanto mais oração, melhor. Amém? Amém. E agora, recentemente, eu acredito que há uns 50 dias, eu estava lendo um livro chamado As Cartas de Bezos. Para quem não sabe, Bezos é o fundador, CEO de uma das maiores empresas que existe no mundo, se não a maior, que é a Amazon. E enquanto eu estava lendo aquele livro, ele vai falar acerca do porquê ele escolheu aquele nome para a empresa dele, qual era o objetivo, a cultura que ele queria transparecer quando as pessoas lessem ou olhassem para aquele nome. E eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas uma coisa que me chamou muita atenção na história daquele homem foi quando ele vai falar acerca da criação da logo da sua empresa. Você vai lembrar que a criação, aqui eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas a logo, a representação gráfica da empresa Amazon, ela é um A, um W, um Z e uma seta embaixo que parece um sorriso que liga o A ao Z. E aquilo ali, ele contando no livro, e algumas pessoas perguntavam, mas por que você quer que ela pareça dessa forma? E o Bezos ele diz, olha, eu quero que as pessoas, quando elas olhem para a logo da minha empresa, para a marca, elas entendam que elas podem encontrar tudo, de A a Z, e serem satisfeitas. E eu lembro que eu estava lendo aquele livro ali, sentado no sofá, meus pais estavam viajando, e aí eu, conversando com a Andressa, e o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, Marcos, você sabe o que de fato representa o meu povo, a minha igreja? E naquele momento eu tive uma resposta e eu olhei para a Andressa e falei assim, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós falamos em igreja, quando nós falamos no povo de Deus, quando nós falamos na mensagem, na pregação do Evangelho, qual é o primeiro símbolo, a primeira marca, a primeira visualização que vem à tua mente? Instantaneamente ela respondeu, a cruz. E eu falei, é isso. Irmãos, quando a gente estuda, quando a gente medita de fato naquilo que está por trás da morte de Jesus na cruz, assim como o Bezos fala naquele livro, a gente começa a entender qual é o propósito, qual é a cultura, qual é o estilo de vida que Deus deseja para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar a respeito de um estilo de vida, de um povo que não somente se comporta de domingo a domingo e senta em uma cadeira bonita e confortável, não, mas eu quero falar de uma vida, de um estilo de vida que nos faz entender que a cruz é mais do que suficiente. Amém? Amém. E de acordo com o texto que nós lemos, nós vamos absorver alguns princípios nessa noite. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência comigo. Se eu estiver falando muito rápido, aí pode falar assim, você está falando rápido demais. É porque eu parece que fala rápido mesmo. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós olhamos para esse texto é que a cruz, ela é uma escolha voluntária. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte assim, você já pegou a sua cruz? Já pegou a sua cruz? Agora dá um sorriso bem bonito mesmo e fala assim, se não pegou, corre e pega. Corre e pega. A cruz, ela é uma escolha voluntária. Eu não sei se os jovens perceberam, mas quando eu tenho sempre a oportunidade de ensinar a palavra, até o período em que chega o dia, eu vou sempre soltando alguma coisa assim para ver o que as pessoas vão falando. E no café da manhã, aqui no sábado de manhã, eu preguei justamente sobre isso. Na verdade, algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que a cruz é uma escolha voluntária. Se você olhar bem o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus, ele não diz assim, olha, pegue imediatamente a sua cruz. Jesus, ele não está falando isso. Jesus, ele não diz, olha, você é obrigado a carregar a cruz.
está dizendo, olha, se alguém quiser. E talvez você pode olhar para esse texto, mas Marcos, no original, o que o texto está dizendo? O texto no original grego diz exatamente isso. Jesus está sugerindo. Jesus está ali condicionando. Olha, beleza, vocês querem ser meus discípulos, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Peguem a cruz. Vocês querem de fato ir comigo para onde eu vou? Então, por favor, prestem bastante atenção, porque eu tenho uma notícia para vocês. Peguem uma cruz. E aí, antes da gente avançar, eu preciso que você entenda algumas coisas comigo. A primeira delas é, para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando para os discípulos. E eu não sei se você sabe, mas no tempo de Jesus, a cruz era uma forma de execução brutal e vergonhosa. E ela era usada somente para criminosos ou quando alguns senhores queriam matar os seus escravos. Agora, irmãos, imagine a cabeça dos discípulos ouvindo aquilo. Não, mas espera aí, não era sobre amor não que a gente está ouvindo aí. Se você for ler o capítulo 16, a palavra de Deus fala ali que Jesus está sendo instigado, ele está sendo questionado pelos fariseus. E por ser questionado pelos fariseus, então ele vai começar a ensinar aos seus discípulos. Ele começa dizendo, olha, por favor, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos ali sem entender nada, espera aí, ele disse para a gente trazer pão. Aí Jesus depois vai explicar, não, tomem cuidado com o ensino deles. Aí conforme vai avançando, a palavra de Deus fala que então Jesus ali com os seus discípulos o questiona. Jesus olha para eles e diz assim, olha, tudo bem, eles estão dizendo aí que eu sou Beelzebul, eles estão dizendo aí por aí que eu sou um impostor, eles estão dizendo várias coisas sobre mim, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí você já conhece a história. A palavra de Deus fala que Pedro então se levanta e diz, não, nós sabemos que tu és o Cristo. E então Jesus ele começa a ensinar verdadeiramente. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Agora preste atenção. Se alguém quiser vir após mim. Beleza, vocês já sabem quem eu sou. Faz sentido? Você já sabe quem Jesus é, sim ou não? Você já sabe que Jesus morreu em uma cruz. Você já sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você já sabe tudo isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer segui-lo? Então se você quer segui-lo, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Coloca aqui, ó. Vamos lá. Irmãos, eu estou começando a ficar empolgado. Jesus literalmente, observe essa palavra, Jesus literalmente está falando, venham comigo para a morte. Jesus não está chegando só para a morte não, irmãos. Além disso, sabe o que a Bíblia fala sobre aquele que é pendurado na cruz? É maldito diante dos olhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é o Evangelho? Guarde bem isso. O Evangelho diz respeito ao homem pregado em uma cruz terrível. Talvez você esperava uma outra mensagem, é verdade. Talvez até eu esperava uma outra mensagem. Mas o Espírito Santo, Ele quer trazer a sua igreja para entender de uma vez por todas. É para a cruz que nós caminhamos. É para a cruz que nós vamos. É para a cruz que nós botamos ela nas nossas costas. E quando a vida ela tentar nos tirar ela de cima, a gente vai dizer, não, eu prefiro a morte. Irmãos, o Evangelho sem ser inteiro, ele não é benéfico. Sim ou não? Sim. O Evangelho sem ser inteiro é como um câncer. Às vezes a gente acredita, ouve várias coisas, mas a gente deixa uma parte de lado e a gente vai tomando aqueles remédios, e quando vê, a gente já está bom.
escolha voluntária. Se alguém quiser, pegue. Particularmente, eu acredito que, metaforicamente, existe uma cruz para cada um, obviamente. E aí, quando você está lá ouvindo a pregação do Evangelho, você entende que precisa pegar a sua. É mais ou menos Jesus dizendo assim: Dudu, pega a sua, vai lá. Luciano, pega a sua, vai lá. Cada um tem a sua. Eu já ouvi muito: ah, não, a minha cruz ela é. Como é que se fala? É de isopor. A minha tem rodinha. Ei, irmãos. Essa daí ela foi projetada pelo diabo. A primeira coisa é que a cruz é uma escolha voluntária. A segunda coisa, avançando, o segundo princípio que nós precisamos de uma vez por todas entender é que carregar a cruz é um ato público. Agora a gente vai começar a avançar. Vai começar a engrossar o caldo. Jesus está dizendo: olha, tome a sua cruz e vá para casa. É isso que está dizendo aí na tua vida? Não. Pegue a sua cruz e vá deitar no seu sofá. Não. Pegue a sua cruz e me siga. Carregar uma cruz em público significava uma sentença de morte iminente. Simbolizava uma total transformação e uma nova identidade. Qual era essa identidade, irmãos? De um homem morto. Irmãos, eu preciso que você entenda de uma vez por todas. Quando alguém era, vamos dizer assim, obrigado a carregar uma cruz pelos seus crimes ou pela vontade do seu Senhor, as pessoas que estavam em volta, vendo aquela pessoa trilhar aquele caminho de carregar a cruz, era mais ou menos, elas cochichavam assim: ih, João, já era, morreu, não volta mais. E publicamente assim, no meio de todo mundo, acabou. Mas acontece que a gente ultimamente, como igreja, e eu me refiro, me coloco nisso, nós estamos carregando a cruz somente aos domingos. Sim ou não? Nós estamos carregando a cruz somente quando nós vamos para a nossa cela. Aí quando chega em casa, a gente coloca ela no cantinho: não, fica aí, você não precisa ir comigo para o trabalho. Ela precisa sim. Fica aí. Irmãos, quando eu estava na faculdade, todo mundo sabia quem eu era. Eu não falo isso aqui para me glorificar, não. Mas nós como igreja, escute isso, nós como igreja, as pessoas precisam saber quem nós somos. Amém. Porque se elas não sabem quem nós somos, então tem alguma coisa errada. E lá no Pará, irmãos, aqui não muito, mas lá no Pará, tem uma cultura de qualquer palavra é um xingamento. Não sei o xingamento. Não sei o quê. Infelizmente, irmão, isso é cultural. E um dia eu me lembro que eu estava na sala de aula, assim, sentado, aí eu estava conversando com uns amigos meus. E aí, irmãos, um jovem, que é muito meu amigo hoje até hoje, ele chegou, abriu a porta zangado, tinha pegado um engarrafamento terrível. Não sei o que, essa cidade, não sei o que. Aí, irmãos, ele não me viu. Aí, quando ele viu que eu estava ali, sabe o que ele falou? Ele falou: Marcos, não me viu você estava ali. É sobre isso. É sobre as pessoas olharem para nós e entender que elas têm sim que respeitar o Jesus que nós servimos. Aleluia. Amém. Elas têm. Elas têm. Não tem como, irmãos. Não tem como um homem carregar a sua cruz e todos verem ele carregando e ele continuar da mesma forma. Sabe por quê? Porque aquele que carrega evidencia as marcas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, você conhece esse versículo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí lá no capítulo 6,
6, no versículo 17, ele vai dizer assim: olha, por favor, não me inquietem. Mais ou menos ele está dizendo assim: olha, não mexam comigo, porque vocês sabem, mas no meu corpo eu trago as marcas de Cristo. Ele estava dizendo literalmente que estava em evidência lá. Eles estão me aguardando. Não importa, essa cicatriz vai ser para a glória de Jesus. Não importa. O que define se você é um bom crente não é se você sabe pregar, glória a Deus, amém, aleluia. Não é se você sabe cantar, não é se você sabe tocar algum instrumento ou dançar. Não, não é. O que define se você é alguém que ama Jesus é se você carrega uma cruz e ela dói, ela machuca, ela faz com que o nosso ego ele seja destruído, subjugado, que a nossa carne seja maltratada, porque, irmãos, crente bom é crente que sofre pelo Senhor. Carregar a cruz, ela não pode ser apenas um objeto que a gente carrega aqui, ó, no pescoço. Carregar a cruz tem que apontar para um destino glorioso. Você está feliz ainda? Vamos avançar, irmãos. A cruz é voluntária. Carregá-la é algo público. Terceiro princípio, e esse é um dos meus preferidos. A cruz mudou o mundo. Mas eu não estou falando de um mundo em calendário. Um antes de Cristo, um depois de Cristo. Não. Sabe por que a cruz mudou o mundo, irmãos? Porque a cruz ela transforma pedófilos em pais de família. A cruz transforma assassinos em homens de Deus. A cruz transforma homens mentirosos em trabalhadores honestos. É isso que a cruz faz. Glória a Deus, Senhor. Não é você vir a esse culto e ouvir uma palavra abençoada que vai te mudar. Não. É você pegar ela e abraçá-la e dizer: eu não vou parar. Amém. A cruz ela mudou o mundo de tal maneira que homens e mulheres que antes ninguém dava nada, ela transformou em homens e mulheres de honra. Talvez aconteceu isso com você. Se não fosse a cruz de Jesus, talvez você pode estar pensando: talvez eu estaria largado no álcool, nas drogas. Talvez hoje eu já não teria nenhuma família. Talvez eu estaria na rua. A cruz mudou o mundo. A cruz mudou o mundo. E isso, irmãos, não sei se você já observou, mas é um grande paradoxo. Irmãos, porque assim, quando você quer viver, é que você está morrendo. Agora, quando você se entrega para morrer, é aí que você começa a viver. Faz sentido? Eu confesso para vocês que na minha cabeça não faz sentido. O reino é de ponta cabeça. Como que para mim viver eu tenho que morrer? Como que para mim prolongar a minha vida? Não, mas eu não consigo pela força do meu braço. Não, você não consegue. E deixa eu te dar uma notícia: se você insistir, vai ser pior. A cruz é simples, irmão. A cruz é simples. O que é a cruz? É um lugar onde a gente crucifica os nossos desejos, a nossa carne, o nosso ego, e vive uma vida cheia da plenitude do Senhor. Quarto princípio: a cruz é implacável. Eu falei isso para o Robert quinta-feira. Eu falei assim: Robert, a cruz é implacável. Por que, irmãos, a cruz é implacável?
Porque ela não desiste. Ela não desiste até tirar tudo de você. E o que seria tudo? Até a vida. É isso que a cruz é. A cruz era uma ferramenta de tortura e execução implacável. Um amigo meu disse que a cruz, ela é brutal. Ela é brutal. Ela é terrível. E deixa eu falar uma coisa para você. Ela é tão implacável, mas tão implacável, que não existe nenhum pecado que ela não seja capaz de perdoar. Aleluia, Deus. Existe um livro chamado Romance Divino. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Esse livro quem escreveu foi um homem chamado Eugene Edwards. E ele fala que a cruz, por ser tão implacável, ela foi unicamente capaz de absorver todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último suspiro de quando o Senhor Jesus voltar. E ele exemplifica isso contando uma ilustração. Ele diz o seguinte, que no dia da crucificação do nosso Senhor Jesus, enquanto ele estava ali para ser crucificado, e enquanto aqueles carrascos colocavam Jesus ali pronto para ser crucificado, isso é a ilustração que ele conta. Ele diz que naquele momento, enquanto o carrasco pegou o primeiro prego para dar no pulso ou na mão ali de Jesus, ele diz que naquele exato momento Deus ordena que o tempo pare. E o tempo para. Ele diz então que naquele momento o Senhor dá uma ordem muito clara para um terço dos seus anjos. Ele diz o seguinte: olha, anjos, daqui, deste exato momento, até Adão, até o primeiro pecado, por favor, vão e peguem todos, sem exceção, os pecados e tragam e coloquem sobre Jesus. E então ele diz que os anjos foram, pegaram todos os pecados, vieram e colocaram sobre Jesus. E então Deus deixa com que o primeiro prego seja pregado. E então, quando vai para o segundo prego, para o outro braço, ele diz que Deus para novamente o tempo e dá a seguinte ordem para os anjos: olha, escutem bem, eu preciso que agora vocês vão deste exato momento, agora que meu filho está sendo crucificado, e vá até o último suspiro do homem, até o último dia em que ele retornará para buscar a sua noiva. E por favor, tragam todos os pecados e coloquem sobre Jesus. Aleluia. Aí sabe o que ele diz? Ele diz que os anjos foram e pegaram todos aqueles pecados e trouxeram e colocaram sobre Jesus. E então Deus permite que o segundo prego seja pregado. E então, irmãos, ele conta essa ilustração e ele termina dizendo que agora os pés, ele pede ao Senhor que antes de serem ali pregados e amarrados, o Senhor para o tempo por uma última vez e pede para que os anjos, a última parte dos anjos, peguem todos os pecados que estavam sendo cometidos naquele exato momento e coloquem sobre Jesus. E os anjos foram. E então, irmãos, quando termina aquele momento, é aí que Jesus brava: está consumado. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi lá em João capítulo 1, versículo 29, que um dia, quando João estava ali batizando no Jordão, a palavra de Deus fala que ele levanta os olhos, aponta, não sei se ele aponta, mas a palavra de Deus fala que ele fixa os olhos. E eu imagino aqueles olhos de João acompanhando aquele homem andando. E então ele grita: ali! Ali! Eu tenho pregado sobre esperança, mas ali! Ali está o Cordeiro
Cordeiro de Deus que tira o pecado. Sabe o que João estava dizendo? Ali está a esponja que vai absorver tudo. Ali está o homem que vai fazer com que eu e você gravem os nossos pecados. Ali está. E ela é implacável porque ela não desiste. Eu não sei você, mas se você já tem algum pecado, não, Marcos, ninguém vai entender. Meu pastor não vai entender. Talvez ele não pode entender, não, na mente humana. Talvez o seu líder de céu também não vai entender. Mas a cruz vai entender. Amém, Jesus. A cruz ela vai entender. Vamos avançar então. Penúltimo. Não existe cruz como a de Jesus. Não existe cruz como a de Jesus. Infelizmente, nós estamos subvertendo a mensagem do Evangelho. Talvez a mensagem que eu preguei, ou que eu estou finalizando de pregar aqui nessa noite para você, ela soe um pouco pesada. Mas eu falei para você lá no início que o Evangelho, sem ser inteiro, ele não é benéfico. Pregar sobre a cruz também faz parte da mensagem, da plenitude daquilo que o Senhor deseja para mim e para você. E quando eu falo que não existe cruz como a de Jesus, não existe. Infelizmente, as pessoas, ou uma boa parte da igreja, eu não vou generalizar, está fazendo com que a cruz se torne muito colorida, muito cheia de brilho, muito cheia de luz, muito cheia de glamour. E não, irmãos, a cruz não é brilhosa. Ela é terrível. Talvez algumas pessoas preguem a respeito de uma mensagem e que eu e você venhamos a nos perguntar: será que a cruz mudou? Será que o cristianismo mudou? Não, não mudou. A mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus não é sobre aquilo que eu e você fazemos. Não é sobre as nossas agendas, não é sobre os nossos cultos, não é sobre aquilo que eu e você pregamos, não. A mensagem central do Evangelho, ela continua sendo e vai continuar para ser sobre um homem morto em uma cruz que nos trouxe vida. E aí eu te pergunto, até que ponto vale adaptar a mensagem? Até que ponto vale tentar mudar ou fazer com que ela fique mais brilhosa? Até que ponto vale a pena a gente buscar subterfúgios para fazer com que a gente consiga atrair mais pessoas? Até quando? Até que ponto vale? Até que ponto vale com que a gente busque adaptar tudo aquilo que o Senhor deixou? Só porque a gente quer que o nosso culto tenha mais gente? Ou só porque a gente quer que as nossas redes sociais tenham mais visitas? Até que ponto vale? A cruz não existe outro igual. Só existe a Jesus. E para a gente terminar, aceite a cruz. Eu comecei falando que a cruz é voluntária. É uma escolha voluntária. Irmãos, e se ela é voluntária, só existem duas coisas que eu e você podemos fazer. A primeira delas é fugir. Nós podemos fugir. E a segunda delas é aceitar. Um livro que eu até presenteei ele para o pastor Flávio, que é o meu livro preferido. Eu sempre gosto de falar isso. Chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Irmãos, compre esse livro, pelo amor de Deus. E depois que você comprar, você lê, aí você vê, aí você vai ler. Aquele livro, ele é uma série de tópicos onde o Leonard Ravenhill ele expõe
o porquê que nós, como igreja contemporânea, ainda não experimentamos de fato uma família prometida. Quando ele fala nós, ele se refere de forma geral. E se eu não me engano, no capítulo 13, que é o capítulo que eu mais gosto, diz assim: uma igreja pródiga e um mundo pródigo. Nesse capítulo, o Leonard Ravenhill, ele traz um paralelo com a vida do filho pródigo e a igreja dos últimos dias, a igreja contemporânea, a igreja que eu e você fazemos parte. E ele traça algumas características que fazem com que elas são iguais. A primeira característica que salta muito aos meus olhos lendo aquele livro, eu já li aquele livro várias vezes, todo ano leio, é que assim como o filho pródigo, a igreja contemporânea é uma igreja apaixonada pelos prazeres do mundo. O filho pródigo abandona a casa do pai, sim ou não? Porque ele entende que ali na casa do pai já não havia mais prazer. E o paralelo que ele traça com a igreja dos últimos dias é que a igreja contemporânea tem abandonado de fato a mensagem verdadeira e buscando prazeres para si mesmo, buscando satisfazer a si mesmo. A segunda característica que salta muito aos meus olhos e ao meu coração é o comprometimento daquele filho pródigo com o mundo. Quando ele pede a sua herança para o pai, você lembra da história? A palavra de Deus fala que ele vai e se dá o bel prazer. Infelizmente, nós como igreja nos últimos dias estamos. A gente faz agenda em cima de agenda, programação em cima de programação, nada contra isso. Pelo amor de Deus, não me entenda errado, não, Jesus. Nada contra isso. Mas isso não é a solução para sarar uma igreja que precisa se curar. A solução de fato é quando alguém se coloca no lugar e prega: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a terceira característica que ele traça ali em paralelo, comparando o filho pródigo com a igreja contemporânea, é a necessidade de arrependimento. O filho abandona o lar, busca prazeres do mundo, mas ele entende que precisa de arrependimento, ele precisa voltar à casa do pai. E o Leonard Ravenhill, ele diz: olha, sabe por que nós estamos como uma igreja pródiga e um mundo pródigo? Porque nós estamos fugindo da cruz. Só os corajosos dão um sorriso e bem bonito para a pessoa do teu lado. Faz sentido tudo aquilo que eu falei, sim ou não? Amém. Queria convidar o mistério de louvor. Aceite a cruz. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Para me terminar, o mundo, preste bastante atenção nisso, o mundo, ele se sacrifica por tantas e tantas coisas. Nada contra. Um jovem, quando ele quer passar, sei lá, numa faculdade de engenharia ou de medicina, ele passa 12, 15 horas estudando, se sacrificando. Ou talvez alguém que queira passar em um concurso público para conseguir o trabalho dos sonhos, ele passa horas e horas e horas se sacrificando. Sim ou não? Chegou o tempo de nós, como igreja, nos sacrificarmos por aquilo que de fato é importante. Eu não estou dizendo que não é válido você estudar, você de fato se sacrificar para ter um bom trabalho. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Isso é muito válido, irmãos. Mas se o mundo lá fora, ele cerra os dentes para ir em busca desses sonhos, porque nós como igreja não podemos cerrar os dentes e carregar a cruz com amor. Porque nós como igreja não conseguimos suportar a dor de sofrer por amor a Jesus. Um dos meus
desejo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para de algum modo ser semelhante a Ele. Ser semelhante a Ele. O objetivo de carregar a cruz é um só, até que Cristo seja formado em nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Adore Ele, adore Ele. Jesus está dizendo para nós mais uma vez nessa noite.
que eu possa viver a tua vida. E a vida que eu vou te dar, ela é maravilhosa, porque eu te convido a ressuscitar. Ouse morrer, que eu te ressuscitarei. Ouse a entregar os teus valores, os teus tesouros, porque eu farei com que o maior tesouro seja a minha vida na tua vida. Tudo mais, já falei para os irmãos enquanto eu estava aqui, estou pregando aqui. Eu lembrei lá na gente, teve tudo aquilo, quando o homem fez uma cruz, não importava quem era, ele foi à igreja, sabe que aquilo trouxe umas árvores de Cristo. Um convite para que a gente morra, mas muitas vezes nós não queremos morrer. Nossa vontade não quer prevalecer. O que Cristo quer é que cada um de nós mortos, casa, trabalho, dia a dia, sendo ressuscitado por Jesus Cristo, para que Ele, as pessoas vejam Ele na nossa vida. Não é mais a tua vontade, não é mais a minha vontade. Cristo prevalecendo, é Cristo ressuscitando na minha e na tua vida. O convite de Jesus para mim e para você nesta noite, eu te mostrar e dizer: eu quero morrer. Você pode, irmãos, o pastor Marcos nos deixou no domingo passado. Inevitável, terrível, todos morremos. O terrível é morrer sem Cristo, porque Jesus disse: eu garanto para ti que eu não te deixarei na cova. Eu garanto para ti que eu te pegarei nas tuas mãos e te ressuscitarei. Tenha fé, não tenha medo, não duvide, simplesmente creia. Lá no fundo a voz dele vai te chamar. Minha filha, meu filho, sai para fora. Sai para fora dessa cova, dessa prisão, que nós achamos que esse mundo é tão relevante, tão importante, tão. Nós brigamos por coisas tão sem valor. Tudo não passa. O que não passa é o teu encontro com o Senhor Jesus. Ele te convida a ser minha filha. O meu encontro com você está ali. Eu encontro contigo é na cruz. Eu quero cuidar de você, fechar os teus olhos agora e entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Talvez você já fez essa oração antes, faça de novo. Porque talvez você tenha feito, mas tua vontade ainda está tão viva. Tuas mágoas, dos teus achismos, dos teus furtos, dos teus direitos. Abra mão disso tudo para que o direito seja só de Jesus. Essa é a oração que nós faremos agora. Vamos pedir: Senhor, perdoa pelas minhas falhas, perdoa pelos meus pecados. Eu quero morrer para que tu possas viver. Essa é a oração que vamos fazer agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o convite para que eu entregue a minha vida nas tuas mãos, na tua cruz, e morra, para que tu me ressuscites, para que tu vivas em mim e não mais eu. Por isso agora, perdoe os meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me purifica,
me santifica e me ressuscite. Que ao sair daqui, durante toda essa semana, quando as pessoas olharem para mim, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja por onde eu estiver, por onde eu for, eles possam ver alguém que está carregando a cruz de Jesus Cristo. Que eles te vejam em mim. Essa é a minha oração. Entra na minha vida. Marque a minha vida. Transborde na minha vida. Porque eu não quero mais viver sem ti, vivendo Ele. Essa é a minha oração. No nome de Jesus Cristo. Amém.